Saudamos a todos os nossos queridos amigos em Cristo Jesus. Aqui estamos para mais um estudo da Palavra de Deus. Antes de iniciarmos o estudo da lição e da Palavra de Deus, vamos orar ao nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos em busca de comunhão, em busca de intimidade contigo, em busca de familiaridade com o Espírito Santo, em busca de revelações que nos vêm através da Tua Palavra, a Escritura Sagrada. Derrama sobre nós todos, sobre mim e sobre os meus irmãos que estão assistindo, estudando a Tua Palavra, derrama sobre nós todos o Espírito Santo. Fala ao nosso coração. Fala aquilo que o Senhor quer que aprendamos, Pai, para agradar o Espírito Santo, não para entristecê-lo. É em nome de Jesus que pedimos. Amém. A lição desta semana, eu poderia dizer que de todas as lições deste trimestre, provavelmente é a mais importante, porque diz respeito à minha e à sua salvação, meu querido irmão. É a lição número 11, entristecendo e resistindo ao Espírito. Coisa terrível é alguém entristecer o Espírito Santo. Como pode alguém entristecer o Espírito Santo se ele fosse simplesmente uma força ativa, se ele fosse somente uma energia, se ele fosse somente algo impessoal? É impossível. Esse verso que a palavra de Deus está usando aqui em Efésios capítulo 4, verso 30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Este verso está dizendo claramente para mim e para você que o Espírito Santo é um ser pessoal, é uma entidade pensante, é alguém que ama, é alguém que pode ser magoado, é alguém que se alegra, é alguém que se agrada de você, alguém que pode também ficar triste com aquilo que você está fazendo. Sim, o Espírito Santo, nós podemos pecar contra ele. Essa lição, especialmente, é muito importante para você e para mim, para a igreja adventista, para a igreja cristã, que é conhecida no Apocalipse, nesta última geração, em Apocalipse capítulo 3, como a igreja de Laodiceia. É a sétima igreja, é a última igreja, seu nome é Laodiceia, e a característica principal desta igreja é a mornidão. Mornidão é sinônimo de comprometimento com o mundo. Mornidão é sinônimo de adultério espiritual. Pessoas que se casaram com Jesus, mas estão enamoradas de Satanás, estão se relacionando com Satanás. Isto produz mornidão, falta de reavivamento, falta de comprometimento com Jesus Cristo e a sua palavra. Laodiceia, a característica principal é a mornidão. Mornidão é sinônimo de vida pecaminosa. Um povo que conhece a verdade, mas não se deixa santificar pela verdade. Isso entristece o Espírito Santo. Na parte de domingo, o título é Resistindo ao Espírito Santo. O povo que na Bíblia é acusado de resistir o Espírito Santo, isto está em Atos capítulo 7, verso 51, abra sua Bíblia, em Atos capítulo 7, todo o capítulo 7 de Atos está falando da experiência de Estevão. Estevão, aquele homem cheio do Espírito Santo, ele estava pregando, ele fez um sermão, um poderoso sermão que está em Atos capítulo 7, para o povo de Israel, para aqueles que eram conhecidos como o povo de Deus no Antigo Testamento. Olha que Estevão não estava pregando para os budistas, ou para os islâmicos, ou para os do hinduísmo, ou para os pagãos, os ateus. Não, Estevão estava pregando para o povo de Deus, conhecido como povo escolhido. E vejam o que Estevão falou aqui em Atos capítulo 7, o verso 51 em diante. Homens de dura cerviz,
incircuncisos de coração, incircuncisos de ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Como pode o povo escolhido de Deus, como pode a igreja de Deus resistir ao Espírito Santo? Você pode dizer, pastor, isso está falando daquele tempo, do povo de Israel que resistiu ao Espírito Santo. Isso não acontece hoje como povo. Não, o povo de Deus ainda hoje pode estar resistindo ao Espírito Santo, sim. Nós não somos melhores do que o povo de Israel. Aqui diz o verso 52, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas? Vós que recebestes a lei por ordenança dos anjos e não aguardastes? Está falando aqui de um povo que conhece a verdade, que tinha conhecimento de Deus, que recebeu a lei, mas que não obedeceu os mandamentos da lei de Deus. Não está falando de um povo pagão, de um povo ateu, mas de um povo comprometido com a mentira, embora conhecendo totalmente a verdade. E aqui diz o verso 54, e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Quem rangia os dentes contra ele? O povo conhecido como povo de Deus. Em vez de aceitarem as admoestações, os conselhos, as advertências feitas pelo Espírito Santo, pela boca de Estevão, eles se enfureceram contra ele, rangeram os dentes. Ali estava um povo que estava possuído pelo espírito maligno. O mesmo espírito que possuiu o povo de Deus quando disse crucifica-o, crucifica-o, e pregaram Jesus na cruz. Esse mesmo espírito maligno estava ainda operando na vida deste povo, que estava rangendo os dentes contra o ungido do Senhor chamado Estevão. E aqui diz o verso 55, mas ele, Estevão, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Louvado seja Deus, porque naquele tempo existiam homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Hoje ainda existem homens e mulheres, filhos e filhas de Deus, cheios do Espírito Santo. Você está sendo desafiado, meu irmão, para ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, rompendo com os pecados na sua vida, confessando-os a Jesus e deixando que o Espírito Santo te encha com poder e plenitude. E aqui diz o verso 56, e disse, eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Conscientemente, intencionalmente, taparam os ouvidos para que seus ouvidos não ouvissem as palavras que saíam da boca de Estevão. Palavras faladas pelo Espírito Santo, pela boca de Estevão. Eles voluntariamente recusaram. Queridos, aqui a lição está falando de resistir ao Espírito Santo. Resistir ao Espírito Santo pode ser um ato individual, meu, seu, ou pode ser um ato coletivo, como este caso aqui em Atos capítulo 7, que não era uma pessoa, era um grupo, era uma multidão que estava ali resistindo ao Espírito Santo coletivamente. Queridos, aqui diz ainda o verso 58, que expulsando Estevão da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram os seus vestidos aos pés de um mancebo, um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. O que me chama a atenção é que, no meio de uma multidão que está pecando, resistindo ao Espírito Santo coletivamente, no meio dessa multidão, pode existir, e existia, de fato, um homem que não estava resistindo ao Espírito Santo. Ali estava o jovem Saulo, participando. Ele estava guardando as roupas dos homens que apedrejavam Estevão. No entanto, Saulo
estava ali prestando atenção em Estevão, nas palavras de Estevão. E queridos, o Espírito Santo, quando você resiste, ele não deixa de trabalhar com você. Embora Saulo estivesse no meio da multidão que estava resistindo ao Espírito Santo, o Espírito Santo não deixou de trabalhar com aqueles que apedrejaram Estevão, não deixou de trabalhar com Saulo. O Espírito Santo continuou atuando na mente de Saulo, convencendo-o do seu pecado e preparando a mente de Saulo para reconhecer Jesus como Salvador. Isso aconteceu na estrada de Damasco, quando Jesus apareceu para ele e o Espírito Santo tocou no coração de Estevão, de Saulo, e Saulo aceitou a Jesus como seu Salvador. É um conforto para mim e para você, meu querido irmão. É um conforto saber que mesmo quando estamos resistindo ao Espírito Santo, este não é o fim ainda. Ainda há esperança, como no caso de Saulo. Houve esperança para ele. E ele se converteu e se tornou o grande apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Eu considero Paulo como o homem que mais sofreu depois de Jesus. Depois de Jesus, aquele que mais sofreu por amor a Jesus. Na lição de domingo que nós estamos estudando, diz há uma série de pecados especificamente mencionados nas Escrituras como pecados contra o Espírito Santo. Muitos desses pecados estão no âmbito individual. No entanto, há também uma dimensão coletiva envolvida, como podemos concluir a partir de Atos capítulo 7. É assombroso que o frágil ser humano, criado por Deus e dependente de Deus, seja capaz de resistir à atuação do Espírito Santo e, finalmente, à graça divina. Por mais poderoso que Deus seja, Ele não força nosso livre-arbítrio. Ele respeita nossas escolhas. Afinal de contas, se Deus quisesse nos forçar à obediência, por que Ele então não o fez no Éden, com Adão e Eva? Deus deu livre-arbítrio, liberdade de escolha para Adão e Eva. Deus deu liberdade de escolha, livre-arbítrio para o próprio Lúcifer, que escolheu se tornar inimigo de Deus. O livre-arbítrio é um princípio divino que ele respeita. No entanto, Deus nos criou livres como o poder de fazer escolhas morais para a vida ou para a morte, para o bem ou para o mal. Em Deuteronômio capítulo 30, verso 19, diz: eis que eu vos proponho hoje a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua família. E em Josué capítulo 24, verso 15, Josué diz: escolhei hoje a quem quereis servir. Eu, porém, e a minha casa serviremos ao Senhor. Livre arbítrio. Você tem, dado por Deus, a liberdade de escolha. Lance a sua vontade nas mãos de Deus. Coloque a tua vontade nas mãos de Deus. E peça, querido Jesus, eu quero que a minha vontade seja possuída pelo Senhor. E que a vontade divina e a minha vontade se fundam, se tornem uma só. Queridos, embora cada um de nós seja responsável pelas próprias decisões, temos também uma responsabilidade coletiva de aconselhar, de advertir e de repreender os nossos irmãos quando eles estiverem em pecado. Quando nós percebermos que eles estão enfraquecendo na fé, quando eles estão deixando de frequentar a igreja, nós temos a responsabilidade de incentivar os outros a serem fiéis. Isso está em Hebreus capítulo 10 e o verso 24. Abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10 e o verso 24 e 25. Hebreus capítulo 10, versos 24 e 25, diz aqui: consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Nós, quando percebemos que alguém está fraco na fé, está deixando de frequentar a escola sabatina, está deixando de frequentar os cultos na igreja, nós devemos visitá-lo, nós devemos orar com ele, nós devemos admoestá-lo, nós devemos incentivá-lo, animá-lo, para que ele não deixe de frequentar a igreja, como diz aqui o verso 25, como é costume de alguns, deixarem de frequentar a igreja. Este é um sinal, é uma evidência de uma apostasia.
Queridos, resistir ao Espírito Santo é terrível, mas há esperança ainda para aqueles que resistiram ao Espírito Santo uma vez, duas vezes, três vezes. O Espírito Santo continua trabalhando, como trabalhou com Saulo e converteu Saulo. Bendito seja o Senhor. O Espírito Santo não vai te abandonar, meu irmão, por um ato isolado, por uma palavra falada, por uma ação praticada. Não. O Espírito Santo está sendo resistido, mas ele continua trabalhando com você, para que você se convença do pecado, da justiça e do juízo e peça perdão. Vamos para a parte de segunda-feira, entristecendo o Espírito Santo. Tristeza é uma palavra que pertence ao amor. A palavra tristeza, ela é uma palavra do amor. Sabem vocês que você não consegue entristecer um inimigo. Você só entristece pessoas que amam você. Sabia? Só as pessoas que te amam. Por isso nós estamos dizendo que tristeza é uma palavra do amor. O Espírito Santo nos ama tanto quanto Cristo. Ou você acha que Cristo te ama mais do que o Espírito Santo? Tanto quanto Cristo te ama, o Espírito Santo também te ama. O Pai, Deus Pai, também te ama. Aqui nós lemos em Romanos capítulo 15 e o verso 30, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Podemos magoar ou podemos irar alguém que não nos ama, alguém que não gosta de nós. Nós podemos magoar essa pessoa, nós podemos deixá-la irada, mas nós não vamos poder entristecer um inimigo. Entristecer é uma palavra que se aplica a uma pessoa que te ama, que quer bem a você. Isso é muito importante entender isso. O Espírito Santo nos ama. E quando nós insistimos em nossos pecados, nós começamos a entristecer o Espírito Santo. Por quê? Porque ele nos ama, tanto quanto Jesus. Uma vez, um pai disse para o seu filho: se você não se comportar, eu não vou mais amar você. Confesso que este pai usou uma frase muito infeliz. Como é que um pai deixa de amar o filho? O pai tinha o direito de exigir o bom comportamento do filho, mas não tinha o direito de dizer que não mais o amaria. Um pai tem de amar o seu filho sempre, quer ele se comporte bem, quer ele se comporte mal, quer ele seja um filho pródigo que abandonou o lar e gastou toda a herança, seja o que for o filho, ele é filho. E o pai ama. Quando o filho é mau ou quando o filho é bom, obediente, o pai o ama. Mas quando o filho é mau, o amor do pai está misturado com um sofrimento, com tristeza e até com angústia. Por isso, você e eu podemos entristecer o Espírito Santo. Por quê? Entristecer Jesus, entristecer o nosso Pai, porque eles nos amam. Como um cristão pode entristecer o Espírito Santo? Ele pode entristecer o Espírito Santo fazendo coisas que são mencionadas em Efésios capítulo 4. Em Efésios capítulo 4 tem uma lista de atitudes e de ações que você pode fazer e entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo é um ser pessoal, não apenas uma força divina. É por isso que ele pode ser entristecido. Mas como o entristecemos? Devemos nos lembrar de que uma das tarefas do Espírito Santo é nos revelar o pecado. Qualquer decisão de continuar no pecado ou de minimizar sua gravidade entristece o Espírito Santo. E entristecer o Espírito Santo é algo muito sério. O Espírito Santo é entristecido sempre que permitimos que qualquer uma das coisas negativas mencionadas em Efésios capítulo 4 encontre espaço em nosso coração. Vamos ler com vocês
as coisas negativas mencionadas por Paulo em Efésios capítulo 4. Coisas que entristecem o Espírito Santo. Abra sua Bíblia, Efésios capítulo 4. E vamos ler aqui a partir do verso 25. Pelo que deixai a mentira entristece o Espírito Santo. Deixai a mentira e falai a verdade. Falar a verdade agrada o Espírito Santo. Cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. A ira entristece o Espírito Santo. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Como é que você entende este verso? Como é que alguém pode se irar e não pecar? Quando nós confessamos os nossos pecados, antes do sol se pôr, nós não permitimos que o pecado seja consolidado. Nós confessamos antes. Você não pode dormir com o pecado, meu irmão. Você pode dormir sim com o perdão. Por que dormir com o pecado se você pode dormir com o perdão? Dormir com o pecado é entristecer o Espírito Santo. Mas se você seguir a orientação de Efésios capítulo 4, verso 26, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Qualquer pecado que você tenha cometido durante o dia, confesse-o antes do pôr do sol. E você estará na graça de Jesus Cristo. Você não vai cair da graça por um pecado cometido e confessado no mesmo dia. Por isso está dizendo, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Nós entristecemos o Espírito Santo quando nos enamoramos do diabo, de Satanás. O diabo existe. Ele é inimigo de Deus. Ele é um anjo caído. E o diabo está se manifestando através de filmes. Agora, em 2017, Hollywood está lançando uma série de filmes todos demoníacos. Satanás, no passado, ele se apresentava de forma disfarçada. Hoje ele está se apresentando através dos filmes, já de uma forma direta, clara. E todos sabem que é Satanás mesmo. Este filme, A Bela e a Fera, de 2017, quando aparece aquela jovem bonitinha, meiga, linda, mas abraçando um ser esquisito com chifres, com 2 chifres. Queridos, Satanás, Baphomet, o deus dos templários, o deus da maçonaria, o deus da Madonna, esse Baphomet, que é o deus de chifres, ele está sendo exaltado neste filme, A Bela e a Fera. E nós devemos romper com todo o mal. Por isso diz aqui, nós não devemos dar lugar ao diabo. Quando você assiste novelas exaltando o espiritismo, quando você assiste filme exaltando Satanás, quando você assiste filmes exaltando a bruxaria, a feitiçaria, quando você tem desenhos animados da Disney, que são desenhos enfeitiçados, porque o Walt Disney era 33º grau da maçonaria, ele estava comprometido com Satanás para preparar o mundo para uma nova ordem mundial, para afastar o mundo, afastar as crianças de Jesus. Nós não podemos dar lugar ao diabo, trazendo para dentro da nossa casa o cavalo de Troia. Cavalos de Troia que trazemos para dentro da nossa casa para destruição da nossa família, dos nossos filhos. Nós temos que lançar fora da nossa casa tudo o que pertence a Satanás. Desenhos animados da Disney, brinquedos, roupas de princesa, a Elsa, Frozen, que tem sido adorada como deusa por muitas crianças. Desenhos animados como do Iron Man, do Spider-Man, o Homem-Aranha. Roupas, vestidos, brinquedos, bonecas, bonecos, videogames, tudo que dê lugar ao diabo. Temos que lançar fora da nossa casa, porque entristece o Espírito Santo. Eu estou no verso 27 de Efésios capítulo 4. Não deis lugar ao diabo. Sutilmente, o diabo está penetrando nossos lares, nos quartos dos nossos filhos, e isto é um cavalo de Troia. Porque Satanás vai nos destruir, não de fora, mas de dentro dos nossos lares. E o verso 28 diz, aquele que furtava não furte mais. O furto entristece o Espírito Santo. Furtar pessoas, furtar o governo nos impostos, furtar a Deus nos dízimos e nas ofertas, entristece o Espírito Santo.
Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Repartir, ser caridoso, isto agrada o Espírito Santo. Verso 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, palavras maliciosas, palavras sujas, palavras imorais, palavras, um palavreado, um linguajar baixo. Isso entristece o Espírito Santo. Nossa linguagem tem que ser pura, que edifique as palavras que ouvem. Não saia da vossa boca palavra torpe, mas só que for boa, palavra que edifica as pessoas. Isto agrada o Espírito Santo. Verso 30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados. Nós nascemos da água e do Espírito, selados para a salvação. E o verso 31 diz, toda a amargura entristece o Espírito Santo. Pessoas negativas, pessimistas, amargas. A ira entristece o Espírito Santo. A cólera entristece o Espírito Santo. A gritaria entristece o Espírito Santo. Muitos cultos se tornaram gritaria, se tornaram barulho. Queridos, Deus é um Deus de ordem, não de confusão. A gritaria entristece o Espírito Santo. A blasfêmia entristece o Espírito Santo. Toda malícia. Malícia é quando você olha com olhos maliciosos para uma mulher ou para outras pessoas. A malícia entristece o Espírito Santo. Portanto, queridos, aqui Paulo está enumerando coisas que entristecem o Espírito Santo. Na parte de terça-feira, eu coloquei aqui coisas que entristecem o Espírito Santo, é a parte número 2. Primeiro nós colocamos coisas que entristecem o Espírito Santo segundo a palavra de Deus, a Bíblia. Agora eu quero ler para vocês coisas que entristecem o Espírito Santo na sessão de terça-feira, coisas que entristecem o Espírito Santo e que foram mencionadas no Espírito de profecia. Ellen White, uma profetisa de Deus, ela mencionou algumas coisas que entristecem o Espírito Santo. Número 1, divertimentos que são impróprios. Divertimentos impróprios entristecem o Espírito Santo. Isso está no livro Conselhos a Pais, Professores e Estudantes. Mais que qualquer outra coisa, estão os divertimentos contribuindo para anular a operação do Espírito Santo e o Senhor é ofendido. Isso está na Conselhos a Pais e Professores, página 281. Outra coisa que entristece o Espírito Santo, cristãos que não são sinceros de coração e não vivem a verdade. Laodiceia é uma igreja que, segundo a profecia, não vive a verdade que tem, a luz que recebeu de Deus. Isso entristece o Espírito Santo. Isso está em Conselhos a Pais e Professores, na página 253. O que mais entristece o Espírito Santo? A cobiça. Depois Ananias e Safira ofenderam o Espírito Santo cedendo a sentimentos de cobiça. O mesmo pecado foi muitas vezes repetido na história posterior da igreja e é cometido por muitos em nosso tempo. Mas embora possa não manifestar-se visivelmente o desagrado de Deus, não é menos desprezível à sua vista do que foi no tempo dos apóstolos. Atos dos Apóstolos, páginas 72 e 76. A cobiça manifestada na vida de Ananias e Safira, que roubaram a Deus, isto entristece o Espírito Santo. Outra coisa que entristece o Espírito Santo, mencionada pela profetisa do Senhor: duvidar do amor de Deus e desconfiar de suas promessas. Isso está no livro Vereda de Cristo, página 118. Aqui diz: quando nos inclinamos a duvidar do amor de Deus e a desconfiar de suas promessas, nós o desonramos e ofendemos o seu Santo Espírito. A quinta coisa mencionada por Ellen White que entristece o Espírito Santo: não controlar a imaginação. Não controlar a imaginação entristece o Espírito Santo. Vós tendes o poder da vontade e deveis usá-la para vosso auxílio. Não tendes feito isto, mas deixais a vossa má imaginação controlar a mente.
nisto tendes entristecido o Espírito de Deus. Testemunhos, volume 5, página 310. Outra coisa que entristece o Espírito Santo: temores e queixas. Você não precisa temer, porque o amor de Jesus expulsa fora o medo. Aqui diz: fazem eles bem em ser assim incrédulos? Pergunta: Jesus é seu amigo. Todo o céu se acha empenhado no seu bem-estar, e seu temor e queixas ofendem o Espírito Santo. Obreiros Evangélicos, página 258. A sétima coisa mencionada que entristece o Espírito Santo é a indolência e a preguiça. Indolência e preguiça entristecem o Espírito Santo. Quando a ignomínia da indolência e preguiça tiver sido afastada da igreja, o Espírito do Senhor se manifestará graciosamente. Revelar-se-á o poder divino. A igreja verá a providencial operação do Senhor dos Exércitos. A luz da verdade brilhará em raios claros, fortes, e como no tempo dos apóstolos, muitas almas volverão do erro para a verdade. A terra será iluminada com a glória do Senhor. Testemunhos Seletos, volume 3, página 308. Mas, mais uma coisa que entristece o Espírito Santo: indulgentes com o egoísmo e amantes de si mesmos. Isso entristece o Espírito Santo. Vejam o texto que está em Testemunhos, volume 4, página 221. O Espírito de Deus não habitará onde há desunião e contendas entre os crentes. Mesmo quando estes sentimentos não são expressos, eles tomam posse do coração e expulsam a paz e o amor que deviam caracterizar a igreja cristã. Isso é resultado do egoísmo no seu mais amplo sentido. A indulgência com o egoísmo certamente entristecerá o Espírito Santo. Testemunhos, volume 4, página 221. Outra coisa que entristece o Espírito Santo: a falta de cooperação entre os obreiros de instituições. Tem que haver cooperação entre as pessoas que trabalham juntas. Aqui diz: estas coisas entristecem o Espírito Santo. Deus deseja que aprendamos um do outro. Independência não santificada coloca-nos onde Ele não pode trabalhar conosco. Com tal estado de coisas, Satanás se alegra. Testemunhos, volume 7, página 197. A décima coisa que entristece o Espírito Santo: o relaxamento na observância do sábado. Oh, queridos, como as pessoas estão relaxando a observância das 24 horas sagradas do sábado. Elas esquecem do culto ao pôr do sol, com a família, preparando-se para receber as bênçãos do sábado. Aqui diz: quando vossas ocupações temporais requerem vossa atenção, violais o quarto mandamento sem escrúpulo. Fazeis da observância da lei de Deus um assunto de conveniência, obedecendo ou desobedecendo conforme vossos negócios ou inclinação requerem. Isso não é honrar o sábado como uma instituição sagrada. Entristeceis o Espírito Santo e desonrais vosso Redentor em seguir este curso negligente. Está escrito no livro Testemunhos, volume 4, página 248. Outra coisa que entristece o Espírito Santo: a dureza de coração. Enquanto estava ao lado da cama de meu esposo moribundo, diz Ellen White, eu compreendi que se outros tivessem levado suas cargas, ele poderia ter vivido por mais tempo. Eu então implorei com agonia de alma que aqueles que estavam presentes não mais entristecessem o Espírito de Deus pela dureza de coração. Testemunhos, volume 5, página 67. Outra coisa que entristece o Espírito Santo: casamento dos filhos de Deus com pessoas infiéis. O jugo desigual. Aqui nós lemos Testemunhos, volume 5, página 364 e 365. Ligar-se a um descrente é colocar-se em terreno de Satanás. O Espírito de Deus é entristecido e perde-se a sua proteção. Outra coisa que entristece o Espírito Santo: a represália. Se surgem provações que parecem inexplicáveis, não devemos permitir que a nossa paz nos seja roubada. Conquanto sejamos tratados injustamente,
não demonstremos paixão, alimentando o espírito de represália, prejudicando-nos a nós mesmos, destruímos nossa confiança em Deus e entristecemos o Espírito Santo. Parábolas de Jesus, páginas 171 e 172. Queridos, estas coisas entristecem o Espírito Santo. E terminando, estas coisas que entristecem o Espírito Santo, mencionadas no Espírito de Profecia, tem aqui observações severas e sarcásticas. Entristecem o Espírito Santo. Aqui nós lemos: o Salvador em nós é revelado por palavras, mas o Espírito Santo não habita no coração daquele que é obstinado, se outros discordam das suas ideias e planos. Dos lábios de tal pessoa vêm observações severas que entristecem o Espírito Santo e desenvolvem atributos que são satânicos ao invés de divinos. Conselhos sobre mordomia, página 115. Queridos, Deus quer que você agrade o Espírito Santo, mas não entristeça o Espírito Santo. Agradamos o Espírito Santo quando falamos a verdade em amor, quando nos iramos com o pecado, mas não pecamos em nossa ira. Quando trabalhamos com nossas próprias mãos e ajudamos a repartir e ajudar aos necessitados. Se declaramos ser cristãos, mas vivemos como se Cristo nunca tivesse existido, então estamos entristecendo o Espírito Santo. Entristecemos o Espírito de Deus quando confessamos que cremos na verdade, mas nossa conduta contradiz a confissão e a verdade que professamos. Deus se alegra quando em nossa maneira de viver as pessoas percebem que realmente somos filhos de Deus e refletimos Jesus em nossa vida. Na parte de quarta-feira, apagando o Espírito Santo. Eu gostaria de destacar a diferença, queridos, a diferença entre resistir, entristecer e apagar. O resistir, que ocorreu na vida de Saulo, na vida daquela multidão que apedrejou Estevão, ainda tem esperança, assim como teve na vida de Saulo. Mas quando você chega ao ponto de apagar o Espírito, não vai ter nenhuma esperança mais. Quando a Bíblia usa a palavra não apagueis o Espírito, não extingais o Espírito Santo, essa palavra nos dá a ideia, nos cria na mente a ideia do fogo. Por quê? Nós temos diversas maneiras que podemos apagar o fogo. O Espírito Santo na Bíblia é comparado ao fogo. E nós podemos apagar esse fogo. Queremos destacar duas maneiras como se pode apagar um fogo. Um fogo se apaga quando lhe tiramos o combustível. Como é que você pode apagar um fogo? Quando você tira o quê? O combustível. Qual é o combustível que mantém o fogo do Espírito Santo aceso? O estudo da lição da escola sabatina, o estudo diário da Bíblia, da Palavra de Deus, o estudo da Bíblia, da lição, a leitura do Espírito de Profecia, a comunhão diária, o testemunho de Jesus, ou seja, quando você fala de Jesus, conta para os outros quão precioso é Jesus, você está usando combustível para manter aceso o fogo do Espírito Santo. Mas quando você deixa de orar, quando você deixa de estudar a Bíblia, quando você deixa de estudar a lição, quando você deixa de testemunhar de Jesus, você está tirando o combustível e o fogo vai se apagar, o fogo do Espírito Santo. Existe uma segunda maneira de apagar o fogo, é jogando água, ou jogando terra, ou jogando um cobertor em cima do fogo para abafar e sufocar o fogo. Isso também apaga o fogo. O fogo do Espírito Santo pode ser apagado na sua vida quando você joga água ou terra ou cobertor, ou seja, quando você vive na prática de um pecado intencional. Quando você vive na prática de um pecado intencional, voluntário, você está jogando água ou terra ou abafando o Espírito Santo com um cobertor para que ele se apague.
Não apagueis, não extingais o Espírito Santo no qual estáis selados. Eu quero ler para vocês Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, e o capítulo 5 e o verso 19 a 21. Aqui nós lemos: não extingais o Espírito. A outra tradução diz: não apagueis o Espírito. Não desprezeis as profecias. Como é que você pode apagar o Espírito? Desprezando as profecias. Isso está escrito na palavra de Deus. Será por que o Espírito Santo escreveu isso através de Paulo? Não apaguem o Espírito Santo. Na sequência falou: não desprezem as profecias. Porque hoje as pessoas não querem saber de profecia. Queridos, o reavivamento verdadeiro só virá quando houver uma compreensão correta das profecias de Daniel e de Apocalipse. Enquanto não existir uma compreensão correta das profecias de Daniel e de Apocalipse, o reavivamento não virá. Mas o reavivamento que vem pelo estudo das profecias é um reavivamento duradouro. Que Deus te ajude, meu irmão, na compreensão e buscar a santificação. Buscar a santificação. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 7 e 8. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 7 e 8. O Espírito Santo, ele nos chama para a santificação. Abra a sua Bíblia. Você tem a sua Bíblia aí? Abra a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Capítulo 4 e os versos então 7 e 8. Aqui nós lemos. Vamos ler. Por que não nos chamou Deus para a imundícia? Não. Deus não nos chamou para sermos imundos, sujos, imorais, promíscuos, adúlteros, fornicários. Deus não nos chamou para sermos pessoas que praticam a bruxaria e feitiçaria. Não, queridos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Deus fala: sede santos porque eu sou santo. Jesus Cristo viveu vida santa, um exemplo de vida para você e para mim. Jesus pousa para ser retratado e reproduzido em cada um dos seus discípulos. E o Espírito Santo vai gerar em você a vida santa de Jesus. Por isso diz aqui: nos chamou para a santificação. Portanto, quem despreza isto não despreza o homem, mas sim a Deus. Deus nos deu também Deus nos deu também o seu Espírito Santo. Sim, queridos, Deus está nos chamando para a santificação. Na parte de quinta-feira, abra sua Bíblia agora e vamos ver aqui na parte de quinta-feira a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu diria, queridos, que esta parte de quinta-feira é talvez a mais importante da lição desta semana. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu já vi vários livros escritos sobre o Espírito Santo. Existem dezenas de livros escritos sobre o Espírito Santo. E eu procurei em vários livros, mas quase que não encontrei nada. Quase não encontrei nada sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Escreve-se um livro de 200 páginas, escreve-se um livro de 300, 400 páginas sobre o Espírito Santo, e quando nós buscamos alguma coisa que fale sobre o pecado contra o Espírito Santo, não encontramos nenhuma linha. Nada. Por quê? Queridos, nós deveremos entender a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. Os exemplos que a Bíblia nos dá de pessoas que pecaram contra o Espírito Santo são pessoas ungidas por Deus. Os exemplos que a Bíblia nos dá de pessoas que pecaram contra o Espírito Santo não são pessoas que vieram do budismo, do hinduísmo, do islamismo, ou do paganismo, ou do ateísmo. Não. Os exemplos que a Bíblia nos dá foram homens e mulheres ungidos pelo Espírito Santo. Ungidos, ou seja, pessoas que tinham conhecimento da verdade. É difícil um incrédulo, um ímpio, pecar contra o Espírito Santo. Por quê? Que conhecimento ele tem de Deus? Nenhum. Quanto ele conhece da luz, da verdade, do Evangelho? Nada. Então a tolerância de Deus é muito maior.
Vejam a tolerância que Deus teve com Nabucodonosor, quanta coisa errada Nabucodonosor fez, e o Espírito Santo continuou, e ele resistia ao Espírito Santo, e o Espírito Santo continuou trabalhando com ele, até que depois de 7 anos vivendo no spa, eu digo que Deus colocou Nabucodonosor 7 anos num spa, só bebendo água e comendo grama. E depois desses 7 anos comendo grama e bebendo água, ele levantou os olhos para o céu e reconheceu Deus, o Deus de Daniel, como Criador dos céus e da terra, se converteu. Queridos, por que ele resistiu ao Espírito Santo e o Espírito Santo trabalhou tanto tempo com ele, até que ele converteu-se e passou a ser um adorador do Deus verdadeiro? Porque ele não era ungido do Senhor, ele não era um sacerdote, ele não era um profeta, ele não pertencia ao povo de Israel, que tinha toda a luz dada por Deus, depositários dos tesouros de Deus. Então Deus tem muito mais tolerância com o ignorante, com o ateu, com o incrédulo, com o pagão. Mas o povo escolhido de Deus, que tem luz abundante, para você que tem o Antigo Testamento, o Novo Testamento, o Espírito de profecia, queridos, para nós que somos a última geração de Deus na terra, e vamos ver Jesus Cristo voltando em breve, que nós temos luz abundante, Deus exige mais. Deus exige mais. Temos alguns exemplos na Bíblia de pessoas que pecaram contra o Espírito Santo. Temos ali Nadab e Abiú, filhos de Arão, mas eles eram sacerdotes de Deus e foram mortos por Deus dentro do santuário quando eles pecaram contra Deus ali. Eram filhos de Arão. Outro exemplo que a Bíblia nos dá de pecado contra o Espírito Santo é Saul, o primeiro rei de Israel, mas ele era ungido do Senhor, primeiro rei de Israel, mas acabou seus dias no espiritismo. Ele foi assistir uma sessão espírita lá com a pitonisa de Endor. Ele pecou contra o Espírito Santo. Queridos, outro exemplo que a Bíblia dá de pessoas que pecaram contra o Espírito Santo é Eli, Ofni e Finéias, os 2 filhos e o pai. Eles pecaram contra o Espírito Santo. Os 3 morreram no mesmo dia. Outro exemplo, Judas Iscariotes. Ele viveu com Jesus 3 anos e meio. Ele realizou milagres, ele expulsou demônios, ele participou com os discípulos quando os discípulos saíram pregando o Evangelho e fazendo milagres. Judas estava no meio deles e Deus operou através de Judas, mas ele vivia na prática de pecados conhecidos. Quando a pessoa vive na prática de pecados conhecidos, queridos, ele está entristecendo o Espírito Santo. Judas, Ananias e Safira também entristeceram o Espírito Santo. Anás e Caifás entristeceram o Espírito Santo. Pecaram contra o Espírito Santo. Mas quem eram Anás e Caifás? Eles eram ungidos do Senhor. Coré, Datã e Abirão. Coré era levita e ele formou um trio de rebelião contra Moisés e pecou contra o Espírito Santo. A Bíblia fala também de pessoas que podem entristecer e pecar contra o Espírito Santo. Isso está em Hebreus capítulo 10. Abra a sua Bíblia. Hebreus capítulo 10, verso 26, é uma definição. É uma definição do pecado contra o Espírito Santo. Isso é muito importante. Hebreus capítulo 10 e o verso 26. É a forma como a Bíblia define o pecado contra o Espírito Santo. Hebreus 10, 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Veja esta definição bíblica do pecado contra o Espírito Santo. Vamos ler de novo. Hebreus 10, 26. Porque se pecarmos voluntariamente, isso significa que eu tenho que saber que estou pecando. Pecar voluntariamente significa que eu tenho conhecimento de que aquilo é pecado. Intencionalmente decido continuar pecando. Isso é pecar voluntariamente. Depois de termos recebido o conhecimento da verdade. Não está falando do ímpio, do apagão, do incrédulo, daquele que nunca leu a Bíblia. Não, está falando de alguém que conheceu a Jesus. Ele recebeu o Espírito Santo na vida dele. O Espírito Santo esteve trabalhando na vida desta pessoa, mas ele resistiu, ele entristeceu e finalmente ele apagou o Espírito Santo. Então,
Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Agora, queridos, em Hebreus capítulo 6, existe também uma explicação do pecado contra o Espírito Santo, em Hebreus capítulo 6, e o verso 4 a 6. Diz aqui: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo. Está vendo que está falando de pessoas que experimentaram o Espírito Santo na vida delas. Foram participantes do dom celestial. Foram iluminados por Deus. Não são pessoas ignorantes. Verso 5. E provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. E recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Pessoas que decidem liberalmente, intencionalmente continuar com um estilo de vida pecaminoso. Um estilo de vida pecaminoso. Não é um ato pecaminoso, não é uma ação pecaminosa, não é uma palavra dita, não é um mau pensamento, é um estilo de vida pecaminoso. É o que a lição diz aqui, na parte de quinta-feira. A blasfêmia contra o Espírito Santo não se dá em um único episódio, é um decidido estilo de vida. Termino dizendo, primeiro a pessoa resiste o Espírito Santo. Atos capítulo 7, versos 51 em diante. Depois a pessoa entristece o Espírito Santo vivendo na prática de pecados conhecidos. Ele prefere dormir com o pecado em vez de dormir com o perdão. Ele não confessa o pecado antes do pôr do sol. Dorme com o pecado. Isso entristece o Espírito Santo. E terceiro, finalmente ele apaga o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19. Queridos, nossa religião precisa ser feita de confissão. Mais confissões. Confissões diárias. Não dormir com o pecado. Dormir o sono tranquilo nas mãos de Jesus Cristo, com o perdão assegurado. O perdão nos é assegurado pelo sangue de Jesus, mas nós temos que confessar cada dia e receber o perdão cada dia e a certeza da salvação cada dia. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo. É o meu pedido e a minha oração. Amém.